me sentia inferior por ser diferente e me achava feia. Isso fazia com que eu me cortasse. Eu planejava, o suicídio. Muitas pessoas são escravas do que os outros pensam e falam de si. Elas não são livres, não conseguem respirar o prazer de viver quando são excluídas, rejeitadas, criticadas. Eu já não lia, eu não escutava mais músicas, eu já não saía praticamente de casa. E aí foi na onde que eu também desenvolvi depressão. E já chegou a vez de chegar na varanda e pensar, uma hora vai ser a minha, daqui eu vou pular. Não tinha mais alegria ver minhas filhas brincando, não tinha mais alegria na minha esposa. E aí começava a vir pensamentos de autodestruição. Na verdade, quem pensa em morrer, pensa porque está vivo. E todo pensamento é uma homenagem à vida. Eu estou aqui porque estou preocupado com você. Eu me importo com você. Isto é sincero. Você tem de ter plena certeza que neste programa você é insubstituível, uma vacina emocional contra os suicídios. Você é o ator principal, ou a atriz principal. Não sou eu. Talvez você foi traído por alguns colegas, falaram mal de você injustamente. Ou então talvez você não se sinta bela ou belo, porque o padrão ditatorial de beleza imposto pela sociedade é cruel. Talvez você seja alguém com muitas mágoas. Quantas mágoas estão depositadas dentro de si? Talvez você olhe para a sua história e desenvolve uma falsa crença. Eu não fiz nada de importante. Eu sou alguém insignificante. Este projeto foi construído para levar você a transformar os dias mais tristes da sua história nos capítulos mais importantes da sua vida. Seis filhos, papai e mamãe, morávamos num quarto, um pequeno quarto. Mas a pobreza, nem de longe, foi um grande problema. Pelo contrário, me estimulou a socializar, a me reinventar. Mas quando eu fui para a escola, os problemas começaram. Havia um garoto que todos os dias quase batia na minha cabeça e eu ia chorando para casa. A escola, que deveria ser um oásis para que eu pudesse aprender, se tornou um canteiro de estresse. A humilhação, a rejeição, hoje nós chamamos isso de bullying. Naquela época, não tinha esse nome, mas a dor era tão cálida e penetrante como hoje. No ensino médio, eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima. Vivia desconcentrado, pensando em muitas coisas em outro planeta. Meus colegas diziam que eu só tinha um caderno e nada escrito. E eu me arrisquei a dizer, eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. E eu comecei a estudar 12 horas por dia, porque eu queria transformar o deboche em crescimento, lágrimas em sabedoria, crises em ganho. E entrei na faculdade de medicina. Mas quando estava no segundo ano, para o terceiro ano, mais uma crise importantíssima. Eu desenvolvi um quadro depressivo. Perdi o prazer de viver, eu era hipersensível, pequenos problemas tinham um impacto muito grande
Eu não conseguia gerenciar os meus pensamentos perturbadores. Eu não conseguia me encantar com a vida. O que você faz quando dentro de você experimenta um terremoto emocional? Desiste de viver? Se entrega? O ideal é nós procurarmos um profissional de saúde mental, como um psiquiatra e um psicólogo. Mas naquela época, procurar um profissional era um vexame, uma vergonha. E infelizmente eu não procurei. Mas eu procurei algo que me ajudou muito. O mais importante endereço, o endereço que poucos encontram ao longo do traçado da sua história. Um endereço dentro de mim mesmo. Eu comecei a me perguntar: quem sou? O que sou? Por que não consigo controlar meus pensamentos perturbadores? Por que sofro por antecipação? Por que minha emoção é terra de ninguém? Uma rejeição, uma crítica, uma exclusão invade-me e me infecta. E eu escrevia todas as perguntas e procurava as respostas. E ali, a minha dor se tornou a minha mestra. Há um tesouro dentro de você que você não imagina. Há ferramentas incríveis que você pode usar para escrever os capítulos mais notáveis da sua história, mesmo quando o mundo desaba sobre você. Alguns editores me consideram o médico psiquiatra mais lido na atualidade em todo o mundo. Mas o que muitos não sabem, que eu sou um dos seres humanos que mais chorou. Não são os aplausos que eu recebo que sustentam a minha história. São as lágrimas que eu chorei, as rejeições que eu tive, são as perdas que eu sofri. Não tenha medo quando você estiver no deserto. Não tenha medo quando as pessoas te vaiarem, te excluírem e te criticarem. Não tenha medo do caminho, tenha medo sim de não caminhar. É suficiente, por favor. Vamos falar agora. Muito obrigado. Gostaria que você agora olhasse para quem está do seu lado e contasse uma experiência, um dos dias mais tristes da sua história. Se você não conseguir, porque ficou sozinho, façam em 3. Eu quero fazer um exercício de gestão da emoção, porque eu gostaria muito que vocês o fizessem aonde vocês estão, para levar essas ferramentas de gestão da emoção para aqueles que tanto precisam e talvez você não percebe. Por favor, esqueça do ambiente. Procure um amigo aí, um colega, e fala de uns dias mais marcantes da sua história. E quando você terminar, o outro deve aplaudir. E quando o outro terminar, você deve aplaudir. Faço isso em 2 a 3 minutos.
Ok? Quem conseguiu falar de uma dor aqui, levante as mãos. Parabéns. Parabéns para você. Se vocês conseguiram falar num ambiente completamente inapropriado, num ambiente completamente difícil de você transmitir o capital das experiências, imagine o que você pode fazer quando se reunir em grupo de 10, 15, na sua instituição, na sua igreja, na sua escola, nas empresas. Por favor, a humanidade precisa de pessoas como você. Você não é mais um número na multidão, nem um número de cartão de crédito. Você é um ser humano insubstituível. Aí está na tela, passou na tela, ou como é que você acessa o programa? Passou na tela? Ok, aqui por favor tome nota. E nós queremos fazer um grupo de pessoas que vão mandar enviar mensagem no contato gestãodaemoção.com.br para ajudar vocês a serem embaixadores. Não façam apenas com seus liderados. Chama os vizinhos, amigos. Vocês não acreditam que vão ocorrer. Se fizerem 3 blocos e vocês pedirem para eles discutirem como facilitadores, quais as ferramentas, o que você ganhou, o que você gostaria de dizer, vocês não vão acreditar. Assim como os magistrados foram as lágrimas, muitos de vocês estão emocionados. Eu vi aqui homens, inclusive, chorando. Lá fora, as pessoas serão profundamente ajudadas. Saibam, Jackson, Silas, nós aumentamos em mais de 100% o índice de suicídio entre crianças de 10 a 14 anos nos últimos 3 anos. Há uma explosão de pessoas desistindo da vida na era digital. Steve Jobs, quando ele lançou o seu smartphone, não sabia que, se por um lado poderia expandir a comunicabilidade como jamais ocorreu, a acessibilidade de informações como jamais ocorreu, por outro lado, poderia registrar tantos estímulos que geraria cárceres mentais, patrocinando dependência nos níveis de algumas drogas altamente estimulantes. Por isso estamos na era do envelhecimento precoce da emoção, na era dos mendigos emocionais, na era dos transtornos psíquicos e também na era do suicídio, infelizmente. E cada vez mais, se vocês não atuarem como gestores e como promotores da saúde emocional e não apenas espiritual, aonde vocês estão, não estão cumprindo plenamente o papel de líderes que lhes foi conferido. Para encerrar a minha conferência, eu vou falar de 3 ferramentas aqui para que vocês trabalhem-nas aonde vocês estiverem, com as pessoas com as quais você convive. Número 1, ser agradável. Número 2, ser admirável. Número 3, ser surpreendente. Podendo repetir? Tudo sobre o ângulo da gestão da emoção. Isso não é palestra de autoajuda, nós estamos trabalhando os fenômenos que estão nos bastidores da mente humana. Quem é que é uma pessoa agradável aqui? Levante as mãos. Quem se acha? Que ousadia, hein? Então vamos ver se vocês passam no teste? Vamos ver. Até agora eu não encontrei ninguém passando no teste, mas pode ser que aqui haja exceção. Uma pessoa agradável abaixa o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Tem alguém agradável aqui? Nossa, eles assumiram quase todos. Uma pessoa agradável não é crítica, é uma pessoa ávida em abraçar e longa, ou seja, é uma pessoa tardia em criticar e apontar falhas. E uma pessoa agradável é um consumidor emocional responsável. Entende essa tese? Repita comigo: ninguém muda ninguém. Temos o poder
de piorar os outros e não de mudá-los. Quem já tentou mudar alguma pessoa teimosa aqui? Levante as mãos. Parabéns, vocês a pioraram. Claro, criticaram, elevaram o tom de voz, pressionaram, registrou janelas, um porão killer. Só o outro pode se mudar quando ele se abre para o processo de transformação. E ter atitudes inteligentes, elegantes, ajuda muito nesse processo. Mas não é você, é ele. E uma pessoa agradável não repete 2 vezes a mesma coisa quando corrige alguém. É, meu amigo, é sério, a coisa é séria. Quem repete 2 vezes a mesma coisa para filhos, parceiro ou parceira, para liderados, é um pouco chato. 3 vezes é medianamente chato. 4 vezes ou mais é o quê? Insuportável. Quem é insuportável aqui? Seja honesto. Quanta gente insuportável. Parabéns, Silas, pela honestidade. Se alguém pergunta, Augusto, você é perfeito? Eu falo, claro que não, eu sou um ser humano em construção. Por favor, muitos, parece aquele disco de vinil que enrosca numa linha, o pai abre a boca, o filho sabe tudo que vem pela frente. O marido abre a boca, a esposa não aguenta mais. Ele não vira o disco. Se você não conseguir dizer nada interessante, é melhor que você se cale. Tem mulheres que me dizem, Dr. Cury, casei com um homem muito difícil. Pense num homem complicado. Eu olho nos olhos dela e lhe digo, minha filha, se você escolheu um homem muito difícil, você não deve ser tão fácil. E ele vai ficar mais difícil ainda se usar as antitécnicas de gestão da emoção. Tem alguém agradável aqui? Vai desaparecer. O que aconteceu, Silas? Número 2, ser admirável. Uma pessoa admirável é um especialista em elogiar. Elogia 3 vezes por dia, pelo menos, quem ama. Mas, infelizmente, nossa espécie, desde os primórdios da humanidade, é viciada em observar defeitos dos outros. Isso é um vício grave, grave de líderes. Líderes que observam defeitos e apontam falhas, vocês já aprenderam. Está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas, mas não para formar mentes brilhantes com uma emoção saudável. É bom derramar algumas lágrimas, é bom, ajuda muito. Uma torneira, dia e noite, mês, passa mês, entra mês, ela nos fornece água, perfeitamente. Depois de alguns anos, aquela torneira começa a pingar. Todo mundo observa o defeito e se perturba. Os nossos filhos, por mais dificuldade que tenham, têm inúmeros comportamentos dignos de aplausos que passam despercebidos. Sua esposa, o seu marido, tem tantas características nobres que você poderia aplaudir, que você poderia exaltar, mas nós não fazemos, porque não somos elegantes, somos rudes, toscos. Do ponto de vista de gestão da emoção, estamos no tempo da pedra. E gestão da emoção é muito mais complexo que inteligência emocional. Com muita humildade, antes de Goleman escrever seu livro em Inteligência Emocional, eu já falava sobre as ferramentas de gestão da emoção que estão ligadas ao processo de construção de pensamentos, ao eu como autor da própria história, e
as ferramentas para que nós possamos deixar de ser vítimas e dirigir o nosso próprio script. Por exemplo, doar-se, diminuindo a expectativa do retorno, porque os íntimos são aqueles que mais podem nos ferir. A maior vingança contra o inimigo é você perdoá-lo, porque quando você o perdoa, ele deixa de ser registrado como janela killer, mas tenta bani-lo, rejeitá-lo, excluí-lo, ele vai dormir com você e perturbar seu sono. Ódio, raiva, ansiedade, vingança faz mal ao hospedeiro. E não pensa que os cristãos não fazem isso. Pelo contrário, muitas vezes a mente está saturada de lixo psíquico e eles não conseguem reciclá-lo, porque o eu não consegue impugnar, discordar, confrontar. Como ele disse, a nossa mente não tem um advogado de defesa, ela é terra de ninguém. Então, por favor, todos os dias observe comportamentos notáveis que passam despercebido e comece a aplaudir as pessoas. Isso vale mais do que dar ouro, prata, presentes, porque você forma janelas light. Você vai ser um jardineiro no território da emoção e não um coveiro das melhores habilidades. Eu já lhes disse, não sepultamos apenas pessoas que fecham os olhos para a vida. Nós sepultamos pessoas vivas com a nossa necessidade neurótica de querer mudar os outros. Uma pessoa admirável dá risadas da PIT, picuinhas, irritabilidade e teimosias. Se eu for observar você no seu dia a dia, eu vou ficar impressionado, porque muitas coisas que você dá importância, briga, discute, debate, não tem nenhuma importância. Quem são suas celebridades? Não são cantores, atores, escritores, são seus filhos, sua esposa, seu marido, as pessoas caras, são seus liderados. Seja um fã deles. Peça autógrafo. Quem já pediu autógrafo para os seus pais aqui? Peça autógrafo para os seus pais que estão idosos, que te suportaram, te deram a vida apesar dos seus defeitos. A sociedade está doente, a humanidade está doente, não tem gestão da emoção. Quem vai de hoje em diante elogiar, aplaudir as pessoas mais caras? Que levante as mãos. Eu não confio em você, eu já falei. Não sejam rápidos. Tem de treinar todos os dias para serem líderes de si mesmo. E uma pessoa surpreendente. Antes disso, há um charme no defeito dos outros. Ele é teimoso, mas até a teimosia é bela. Ele é ansioso, ela é ansiosa. Existe uma beleza na ansiedade. Cada pessoa tem características que você não concorda, mas é pertinente a ele ou ela. Não queira ser um neurocirurgião querendo operar o cérebro das pessoas. Dá para conviver com as pessoas difíceis, desde que você comece a admirar as coisas mais belas, as características mais nobres que estão por detrás da rocha dos seus comportamentos. Por favor, tenha um caso de amor com a vida. Por favor, aposte mais, se doe mais, aplauda mais. A vida é brevíssima para ser vivida, mas longuíssima para se errar. Temos tempo de errar demais. E a nossa vez pisar no palco da existência. Daqui a pouco, nós vamos deixar o teatro da vida. Que legado estamos deixando? Você é uma obra de arte comum ou uma obra-prima? Consegue plantar janelas lights, inesquecíveis? Ou é uma pessoa rude, tosca, excessivamente crítica? É um prisioneiro na sua mente, formando ou produzindo cárceres mentais nos outros? Ou é alguém que contribui para que eles se libertem, aplaudem a vida e faça dela um espetáculo de prazer? Ser surpreendente. Uma pessoa surpreendente diz coisas nunca ditas. É capaz de olhar
para a sua esposa e lhe dizer: de todas as coisas que eu conquistei na vida, você é a melhor delas. É capaz de dizer para o seu filho que acabou de errar: e mais uma bronca você vai produzir, porque os copilotos inconscientes vão sequestrar o teu eu. Vai detonar o gatilho, abrir janela killer, fechar o circuito, e o alto fluxo vai fazer com que você leia e releia, e você vai ser rude, agressivo, tosco. Mas ao invés disso, você retoma o processo, impugna aquele mecanismo primitivo do cérebro, e você olha para o seu filho e ele diz: filho, você não é mais um número nessa casa. Você é inesquecível. Eu quero te agradecer por você existir. Eu sou um privilegiado em ser seu pai ou sua mãe. Uma pessoa surpreendente não é alguém que não erra, não falha, não claudica, mas é alguém que vive a vida com uma poesia. Não escreve poesias, mas é capaz de escrever os capítulos mais nobres da sua história nos momentos mais difíceis de sua vida. Que você seja um grande sonhador, que você sonhe com as ferramentas de gestão da emoção. E se sonhar, não tenha medo de falhar. E se falhar, não tenha medo de chorar. E se chorar, repense a sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para você e para quem você ama. Os perdedores veem os raios, recuam porque se amedrontam. Os vencedores, no mesmo ambiente, veem a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. Nunca se esqueça. Lutem pelos seus sonhos, porque uma vida sem sonhos é um céu sem estrelas, é uma manhã sem orvalhos, é uma mente sem criatividade. E jamais desistam das pessoas que vocês amam. E jamais desistam de vocês mesmos, porque vocês são estrelas vivas no palco da existência. Existem para brilhar, se reinventar e, mais uma vez, repito, para escrever os capítulos mais importantes da sua história, mesmo quando o mundo desaba sobre vocês. Muito obrigado por me ouvirem e serem treinados. Muito obrigado. Abrace quem está do seu lado e diga: obrigado por você existir. Você é insubstituível. Só pergunta para ele. Quer falar? Queridos amigos, agora, provocando vocês por amor à humanidade, quem quer ser embaixador do programa Você Insubstituível? Levante as mãos. Então, por favor, acesse aquele e-mail, se inscreva, porque vocês vão ser monitorados, ajudados, e a partir dos testemunhos que vocês enviarem para nós, vamos ajudando para que vocês possam conseguir ter mais eficiência nesse processo. Um beijo no coração. A pergunta é: quanto vale? Qual o preço? Não tem preço. Eu, ouvindo o Dr. Augusto Cury, fiz a conta, estou com 180 anos. É mais 10, mais 15, mais 10, falei, ferrei, mais 20, mais 10, chegou mais ou menos aos 180, certo? Segundo lugar, verifico que eu sou um zero à esquerda,
Mas terceiro, mas tenho chance de me recuperar. Muito legal, muito legal. Glória a Deus, glória a Deus. Está aqui a esposa do Dr. Augusto Cury, que está aqui. Queria que vocês dessem um aplauso. Está aqui. Muito obrigado. Ele dá palestras no mundo inteiro e eu disse para ele, não, vê se você consegue vir aqui. Eu tinha 2 datas para fazer a Slavec e queria trazer ele e queria trazer o Paulo Vieira. Aí eu tive que mudar a data para me adaptar à agenda deles. E foi bom, porque eu acredito, né, que a gente sai daqui com um upgrade. Né? Muito obrigado, muito obrigado. Espero que não seja só essa vez e que você abra. Você falou tanto de janela, abra uma janela. Tá certo? Num outro evento, para você vir falar, porque isso tem uma contribuição muito, 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 muito bacana, muito importante, porque Deus trata o ser humano como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual no Antigo e no Novo Testamento, e muitas vezes líderes só pensam que são seres espirituais, e quando vão ver, estão esgotados emocionalmente, fisicamente. Isso é muito importante. Bem, tem 40 minutos aí para você tomar uma água, tá?